Corinthians avalia retorno de treinador com experiência internacional e nova bagagem. Diretoria enxerga evolução tática e liderança como trunfos para reconstruir a equipe. Com passagem pelo clube, nome surge como opção para mudar o rumo da temporada. Possível volta movimenta bastidores. Confira. Corinthians perde para o Internacional por 1-0 e se aproxima do Z4 do Brasileirão. A derrota expõe um momento complicado do alvinegro do Parque São Jorge. Com gol de Bernabé, o Corinthians foi derrotado, dentro de casa, pelo Internacional, em partida válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A derrota complica ainda mais a situação da equipe paulista e deixa o treinador Dorival Júnior na corda bamba. Essa vitória era muito importante para melhorar a situação do treinador. O jogo foi bem truncado e equilibrado, mas com um gol no final da partida o Colorado saiu com os 3 pontos. Como foi a partida Corinthians Internacional? O alvinegro do Parque São Jorge chegou até a ter mais posse de bola, porém o Colorado foi mais efetivo. As equipes tiveram número de finalizações bem parecidas, mas a pontaria do time gaúcho foi melhor com mais finalizações em direção ao gol. A partida foi bem acirrada no meio de campo e os dois times não foram muito inspirados ofensivamente. Esse resultado pode causar mudanças na equipe paulista. A pressão sobre o treinador só aumenta e sua continuidade é incerta dentro do Parque São Jorge. Timão oscila no começo, no Brasileirão. O início de campeonato brasileiro do Timão é bem abaixo do esperado. Para você ter ideia, até aqui na competição nacional a equipe soma apenas 10 pontos em 10 rodadas disputadas, tendo vencido 2 únicos jogos. A equipe de Dorival Júnior é a primeira fora da zona de rebaixamento com apenas 3 pontos de vantagem para a Chapecoense, com o detalhe de que o Timão tem um jogo a mais que o time catarinense, que só fez 9 partidas. Alvinegro tem sequência complicada na temporada. No meio de semana, na quinta-feira, 9, fora de casa, na Argentina, o Corinthians estreia na Copa Libertadores contra o Platense. E a sequência não será nada fácil, pois no próximo domingo, 12, tem o clássico contra o Palmeiras pela 11ª rodada do Brasileirão. Atlético de Madrid iniciou contato com o Corinthians pela contratação de André. Timão pede 35 milhões de euros. Time comandado por Simeone inicia contatos para entender condições de negócio, enquanto o Timão mantém postura firme por venda milionária. O Atlético de Madrid já iniciou contatos com o Corinthians para buscar informações e avaliar a contratação do volante André. O interesse marca um avanço concreto do clube espanhol na disputa pelo jovem de 19 anos, que vem sendo monitorado por equipes do futebol europeu. A movimentação foi revelada pelo jornalista italiano Matteo Moretto, que apontou o Atlético como o primeiro a dar passos mais diretos junto ao Timão. Além dos espanhóis, o Benfica acompanha de perto a evolução do jogador, enquanto o Milan segue como interessado, mas com chances remotas neste momento. Internamente, o Corinthians trata André como uma das principais joias do elenco e mantém uma postura rígida no mercado. Após recusar investidas recentes, a diretoria só aceita abrir negociação por valores considerados ideais, cenário que pode favorecer uma disputa entre clubes europeus na próxima janela. Atlético de Madrid, de Simeone, entra no páreo por André, do Corinthians. O Atlético, conhecido por investir em jovens promissores, vê no volante um perfil alinhado ao projeto esportivo do clube. A sondagem inicial teve como objetivo entender valores, modelo de negócio e a disponibilidade do Corinthians para uma eventual transferência. Recentemente, o Timão esteve próximo de concretizar a venda do jogador ao Milan. A operação previa 15 milhões de euros fixos, com mais 2 milhões em bônus, por 70% dos direitos econômicos, o que poderia render cerca de 17 milhões de euros ao clube paulista. Corinthians visa a maior venda de sua história com André, 35 mil euros. No entanto, a negociação foi interrompida após reavaliação interna e forte repercussão negativa entre torcedores. Oficialmente, o Corinthians fala em negociar André a partir de 35 milhões de euros, 212 milhões de reais na cotação atual. Dorival não resiste à pressão do Corinthians e é demitido após derrota para o Internacional.
Jejum de 9 jogos eleva tensão nos bastidores e Dorival está fora do Corinthians. Diretoria já consulta nomes para assumir o comando. O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior na noite deste domingo, 5, após derrota do time alvinegro por 1-0 para o Internacional, na Neoquímica Arena. A decisão partiu do presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Marcelo Paz. Abre aspas. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição, destacou em parte da nota oficial divulgada nas redes do clube. Dorival já não era unanimidade nos bastidores. Mesmo tendo grande respeito da diretoria, dos jogadores e torcedor por conta dos títulos da Copa do Brasil do ano passado e a Supercopa do Brasil, em fevereiro, as últimas atuações no Campeonato Brasileiro incomodavam a diretoria. Com a queda de desempenho, o Timão já não vence há 9 jogos, sendo 7 desses confrontos pelo Brasileirão. Em meio a isso, Dorival também precisou lidar com mais de 10 lesões e a saída recente do venezuelano José Martínez. Mesmo com a Supercopa, o Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino na semifinal do Paulistão e está na 16ª posição, com apenas 10 pontos ganhos. Após nova exibição ruim e outra derrota para o Inter, o treinador não resistiu e acabou deixando o Timão após quase um ano de trabalho. Estreia na Libertadores e busca por novo treinador no Corinthians. Com a saída de Dorival Júnior, o Corinthians vai estrear na Copa Libertadores com William Batista, técnico do Sub-20. O time alvinegro entra em campo nesta quinta-feira, 9, contra o Platense, na Argentina. O Corinthians volta a olhar para o mercado, mas desta vez com foco fora das 4 linhas. O nome que ganha força nos bastidores é o de Silvinho, atualmente à frente da seleção da Albânia. A diretoria avalia o treinador como uma alternativa estratégica para assumir o comando técnico e dar uma nova identidade ao time. Silvinho não é um nome desconhecido no Parque São Jorge. Com passagem anterior pelo clube, ele conhece o ambiente, a pressão da torcida e a grandeza do Corinthians. Agora, mais experiente, retorna ao radar com um currículo mais sólido, especialmente após seu trabalho recente no futebol europeu. No comando da Albânia, o treinador mostrou evolução significativa. Ele conseguiu organizar a equipe, implementar um estilo competitivo e levar a seleção a feitos importantes, como a classificação para a Eurocopa e uma campanha consistente nas eliminatórias, brigando por vaga na Copa do Mundo de 2026. Isso fez com que seu nome voltasse a ganhar respeito no cenário internacional. Taticamente, Silvinho é conhecido por montar equipes equilibradas, com forte organização defensiva e transições rápidas. Seu modelo costuma priorizar intensidade, disciplina tática e variações de esquema, como o 4-2-3-1 e o 4-3-3, sempre buscando um time compacto e competitivo. Além disso, ele tem uma abordagem moderna, com influência de grandes treinadores com quem trabalhou ao longo da carreira. Outro ponto que chama a atenção do Corinthians é o perfil de liderança. Silvinho é visto como um treinador que valoriza o grupo, melhora o ambiente interno e consegue extrair desempenho coletivo mesmo com limitações. Seu trabalho recente mostrou capacidade de desenvolver jogadores e criar uma equipe organizada, algo que o Timão busca recuperar. Nos bastidores, o cenário ganha ainda mais força pelo desejo do próprio treinador. Pessoas próximas indicam que Silvinho vê com bons olhos um retorno ao Corinthians. A oportunidade de reassumir o clube em um momento diferente da carreira, mais maduro e preparado, é encarada como uma chance de redenção e afirmação definitiva no futebol brasileiro. E aí, fiel torcedor, você acha que o Silvinho é um técnico para treinar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor.